Quero convidá-lo que abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versos de número 18 ao 22. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Oremos. Senhor, eu te peço por tuas misericórdias nesse instante, Senhor, fale aos nossos corações. Tira toda a impaciência da nossa alma, toda a ansiedade, toda seta satânica que possa nos fazer pensar que este culto está demorando demais e que eu preciso sair daqui e que eu preciso ir logo para casa e que eu preciso resolver isso e que amanhã é segunda-feira e a vida vai voltar à correria, à loucura de sempre. Não, Senhor, não deixa que isso venha ao nosso coração agora. Nos ajuda a ouvir a Tua palavra com calma, com tranquilidade, a aprender do que está escrito aqui, para que possamos entrar na semana que se inicia hoje, de modo revigorado, de um modo em que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e nós estejamos verdadeiramente felizes em Ti. Eu te peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, gratos ao Senhor. Todos nós digamos amém. Amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Eu peço que os irmãos orem por mim, não estou muito bem da garganta já há alguns dias, e hoje deu uma piorada, talvez eu não dê nenhum grito hoje. Talvez. Os acontecimentos que vitimizaram Jó são divididos em 2 fases, como eu falei para vocês no domingo passado. Temos a ocorrência de 2 tragédias e na segunda fase apenas uma tragédia. Consideramos largamente uma das tragédias ocorridas, a Jó ainda na primeira fase, que foi exatamente a perda dos seus bens, quando ele perde todos os seus bois, os seus camelos, o seu gado, quando ele perde tudo, toda a sua opulência econômica. Isso se está é a primeira tragédia da primeira fase. Chegamos agora à segunda tragédia que vitimizou Jó, e nós devemos considerá-la detidamente porque ela tem muito a ver conosco. Eu acredito que se entendermos bem o que está acontecendo nos versos que lemos, seremos libertos de muitos temores, pânicos, pavores que abalam o nosso coração, que nos jogam no chão da ansiedade, que nos varrem de depressões na vida moderna, para cima e para baixo. Então veja comigo os versos de número 18 e 19, por favor. Também este ainda falava, este aqui é o servo que veio trazendo uma notícia. Quando veio outro servo e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto
e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Preste atenção. Este é o último ato do diabo na primeira fase da provação de Jó. Lembremos que o diabo disse que Deus tinha cercado a casa de Jó com bens. A casa significa exatamente a família, os filhos de Jó, onde o próprio Jó não era cercado de bens, mas os filhos de Jó eram os seus próprios bens, bens do servo de Deus. Os filhos, no contexto patriarcal, tinham esse senso de pertencimento aos pais. Eles pertenciam aos pais. Eles viviam com os pais até os pais morrerem. Eles viviam todos juntos. Lembram de Isaac? Lembra de Jacó? Então, essa era a ideia da vida familiar na era patriarcal. Os filhos representavam a força emocional, o vigor físico e o apoio financeiro que os pais receberiam na velhice quando não tivessem mais vigor e força de nenhuma maneira. O salmista chega a dizer-nos que os filhos são herança do Senhor. E como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Ele diz que feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Salmo 127, versículo 3 a 5. Jó, como podemos observar, era um homem feliz. Ele tinha 10 filhos. Sua aljava de guerreiro estava cheia de flechas. Deus então disse a Satanás que tudo o que Jó tinha estava debaixo do seu poder, estava debaixo do seu domínio. Obviamente, os filhos de Jó estavam no pacote de tudo o que Jó possuía. Creio eu que enquanto Jó recebia as notícias das suas perdas financeiras, talvez por algum minuto passou na cabeça de Jó: bem, eu ainda tenho meus filhos. Eles são fortes, são novos, são vigorosos. E com certeza me ajudarão a me reerguer desse baque financeiro que sofremos ultimamente. Entretanto, assim que termina de ouvir aquela trágica notícia da perda financeira, a qual a Jó talvez achasse que fosse a pior que receberia no dia, ele recebe a mais triste de todas: a morte de todos os seus filhos. Creio eu, queridos ouvintes, que poucas notícias podem ser tão terríveis para um pai ou uma mãe do que a notícia da morte de seu filho. O texto nos dá conta que enquanto os 10 filhos de Jó celebravam provavelmente o aniversário do irmão mais velho, o diabo moveu a natureza, produzindo um vento que derrubou a casa em que estavam e matou a todos de uma só tacada. E como nos casos anteriores, sobrou apenas um servo para contar a triste notícia. Ali estava Jó, desolado, machucado, arrasado, ferido, com o pior de todos os golpes que alguém, que um pai, que uma mãe pode sofrer nesta existência: a morte súbita de seus filhos. Jó não estava agora apenas sem bois, jumentos, gados, camelos, ovelhas. Jó agora estava sem filhos. Pergunto: você tem filhos? Você os ama? Por certo que você os ama.
Se você tem filhos e os ama, esta mensagem é profundamente de seu interesse hoje à noite. Isto porque estamos diante de um assunto que, em linhas gerais, é muito evitado pelos homens de todas as raças, a saber, o assunto da morte. Podemos tratar largamente de todos os tópicos desta vida, crise financeira e tantos outros. Podemos falar da crise financeira de Jó, inclusive até propor soluções sobre como ele poderia se recuperar daquela crise econômica. Entretanto, o tema da morte é um tema que, além de não termos como propor uma solução, é um desses tipos de tema que fazemos questão de evitar. Bate na madeira. Falou em morte? Estou fora. Não quero conversa. A gente gosta de passar longe quando se trata deste assunto. Neste exato momento que vocês me ouvem aqui, tem pais recebendo a triste notícia da morte de seu filho. Neste exato momento, tem alguma mãe recebendo o telefonema e ouvindo que o seu filho morreu. Neste exato momento, temos um crente em alguma parte do mundo, em algum lugar deste planeta, sendo provado por Deus, perdendo seu filho para a morte. Assim como Jó perdeu seus 10 filhos. A pergunta que não quer calar é: como reagir ante uma notícia tão trágica feito essa? Como reagir? Como lidar com isso? Como devemos reagir ao luto, à perda de um parente, de filhos, de pais, de familiares? Bem, se a gente quer ter uma resposta madura a este respeito, ante esse mal irremediável chamado morte, nós precisamos fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, não evitar o assunto. Seja realista quanto à existência da morte e da certeza de que nós e nossos parentes passarão por ela. Seja realista. Encare os fatos. E nesse encarar de fatos, a gente deve perguntar: o que é a morte? Por que ela existe? Por que ela chegou até o nosso arraial? Por causa disso aqui. Abra sua Bíblia comigo rapidinho em Gênesis, por favor. Capítulo número 2. Gênesis 2. Verso de número 15 ao 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Certamente você morrerá. Perceba, aqui está a resposta. O homem não foi criado originalmente para morrer, mas para viver. Ele devia observar apenas uma condição. Ele tinha um pacto com Deus, apenas uma condição que lhe separava das terríveis noites escuras da morte. Fato é que ele não observou essa condição, pagou para ver, preferiu acreditar numa serpente do que na voz do seu Criador. E a partir de então passou a morrer. Agora seu espírito volta a Deus e seu corpo volta ao pó, desfaz-se a unidade. Portanto, como somos todos descendentes de Adão e Eva, logo nós também morremos. Nós fomos inoculados em nosso DNA com o pecado, cujo salário do pecado é a morte. Exceto Enoque e Elias, todos os demais homens que já viveram sobre a face da terra experimentaram o aguilhão do pecado, que é a morte. Visto que a morte veio por um homem, Paulo vai nos dizer isso em 1 Coríntios 15, 20, que a morte veio a nós através de Adão. Shakespeare disse uma frase muito interessante: um só toque da natureza nos fez todos parentes.
Um só toque da natureza. Pois bem, primeiro nós devemos observar e encarar com seriedade este assunto, lembrando que a morte deve ser tema de nossa meditação. A morte deve ser tema de nosso pensar, nosso refletir. Isso porque a gente vai ter de enfrentá-la. Não dá para fugir. As pessoas dizem, a maior certeza da vida é a morte. Se é a maior certeza da vida, então por que ter medo dessa certeza? Por que temê-la? Fato é que teremos de enfrentá-la, quer seja em nós, quer seja em nossos filhos, quer seja em nossos pais, nossos parentes, familiares, amigos. É um tema inevitável. Os cientistas estão correndo contra o tempo, desesperado para descobrir como tornar a vida em alguém, como retornar a vida, como trazer de volta o fôlego de vida em alguém cujas ondas elétricas cessaram no cérebro após 20 minutos que o coração parou de bater. Estão correndo atrás disso para ver se conseguem um jeito de ressuscitar a pessoa nesses 20 minutos em que o cérebro ainda funciona, mas o coração já parou. Quando Jó diz, Deus deu, Deus tomou, não há dúvida, meus irmãos, de que ele encarava a morte como uma realidade presente. Ele sabia que Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira. Jó estava vendo se cumprir em seus filhos a realidade da morte anunciada em Gênesis 3. De que agora somos mortais, de que bebemos desse terrível cálice da justiça de Deus, da ira de Deus, que é a morte. Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, nomeou um escravo em seu reino para lembrar a cada manhã a seguinte frase, abre aspas, Filipe, lembre-se que você haverá de morrer. Lembre-se que você haverá de morrer. Deixe-me perguntar, você já parou para pensar que um dia você vai morrer? Você para pensar que as luzes dessa vida se apagarão ante seus olhos? Que os sons desta terra cessarão em seus ouvidos? Que é só uma questão de tempo? Você costuma encarar o fato de que é mortal? Você vive com essa certeza diante de seus olhos de que você é mortal? Que sua vida está acabando? Como escravo de Filipe da Macedônia, eu digo a cada um de vocês hoje à noite, lembre-se, você haverá de morrer. O teólogo anglicano J. E. Packer disse o seguinte, se você não pode entender a morte, então também não pode entender a vida. Qualquer filosofia que não nos ensine a dominar a morte, nada vale para nós. É nessa altura que os filósofos batem em retirada, vencidos, e o evangelho assume o lugar que lhe cabe, pois o domínio sobre a morte, em certos aspectos, é o tema central do evangelho. O tema central da palavra de Deus é o domínio exatamente sobre a morte. Portanto, eis aqui toda a questão. Enquanto os filósofos deste mundo fogem do tema da morte, enquanto as celebridades deste mundo fogem do assunto chamado morte, sem resposta nenhuma, as Escrituras nos fornecem uma gama de respostas a respeito da morte, nos preparando para encarar este fatídico dia em que pisaremos o vale da sombra da morte e não sairemos mais dali. Haverá um dia em que eu e você entraremos no vale da sombra da morte e não sairemos mais de lá. Até que Cristo volte. Até que Jesus volte, nós estaremos lá naquele vale da sombra da morte. Em segundo lugar, segundo princípio que a gente aprende diante desse tema tão caro, diante do modo como a gente deve reagir ao luto, é que a gente deve ter quanto à morte, é que ela tem o dia, a hora e o modo de acontecer.
Para cada um de nós. Não há como prolongar um dia sequer. Meia hora sequer. No Salmo 139, verso 16, está escrito: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Estão todos escritos. Mateus 6, 27, Jesus disse: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado é uma medida que corresponde a 45 centímetros. 45 centímetros. Jó não sabia explicar o porquê da tragédia com seus filhos, mas sabia que o dia dele chegou. Não tinha como ser diferente, não dava para ir além, não dava para acrescentar 45 centímetros de vida para cada um deles. 45 centímetros de tempo a mais. Os planos soberanos de Deus estavam escritos todos os dias dos seus filhos sobre a terra. Assim, olhe para mim, é sobre cada um de nós, é sobre mim e sobre você. Chegará o dia em que não conseguiremos dar um passo a mais, um sorriso a mais, uma palavra a mais, uma piscadela a mais. O dia chegou. Chegará o dia em que os livros ficarão pela metade, em que as músicas não a ouviremos até o fim. O dia chegou. Eu estava no hospital e uma zeladora me disse que um jovem de 18 anos de idade tinha morrido com um tumor maligno no cérebro. Ela disse que não conseguia entender como alguém tão novo morreu. Na mesma hora, me veio na mente Salmo 139, versículo 16: todos os meus dias estão escritos e determinados. Todos. Naquele mesmo hospital, uma criança de 2 anos de idade, na mesma semana, tinha falecido com problemas no coração. Quando ouvi, logo lembrei mais uma vez do Salmo 139. Um jovem estava chorando porque seu pai faleceu. O jovem tinha 26 anos de idade. A única coisa que me veio à mente para dizer àquele jovem foi: filho, agradeça a Deus por ter tido um pai por 26 anos. A hora dele chegou e ele precisava ir. Não dava para ficar mais um segundo sequer. Um côvado, 45 centímetros de tempo, não dá. A morte dos filhos de Jó, meus irmãos, não foi por mero acidente, não foi por mero acaso, não pegou Deus de surpresa. Pegou o Jó, mas não pegou Deus, porque os dias deles estavam todos escritos por Deus e eles acabavam ali. Então escute, em nome de Deus e das Escrituras, o seu dia, o meu dia, o dia do seu filho, o dia do seu pai, o dia da sua mãe, o dia dos seus avós, o dia dos seus amigos, dos seus netos, estão escritos um por um diante de Deus. E quando ele chegar, só nos cabe confiar em Deus, descansar em Deus, repousar nosso coração em Deus. Em Londres, na Inglaterra, tinha uma peça de teatro muito famosa com o título Feliz Dia da Morte. Feliz Dia da Morte. Para o crente, este será um dia feliz. Para o ímpio, não. Para aquele que não teme a Deus, para aquele que não ama a Cristo, para aquele que não está vivendo para Cristo, esse será um dia terrível. Mas para o crente, este será um dia feliz. E nós já o veremos porque será um dia feliz. Terceiro lugar, a terceira coisa que a gente deve encarar nesse assunto é que a morte física não é o fim, porque continuamos a existir espiritualmente, ou no céu, ou no inferno. Eu estava esses dias pensando, irmãos, a respeito do purgatório. Como eu queria que fosse verdade. Como eu queria que o purgatório fosse verdade. A Igreja Católica abriu a ideia do purgatório como uma espécie de uma esperança além do sangue de Cristo, né? Você não creu em Jesus nessa vida, mas ainda há uma esperança no purgatório, certo? Irmão, seria muito bom se a Bíblia nos desse essa esperança, mas a Bíblia não
fala nada, zero disso. Não fala nada, porque não há. E a gente vai entender por que aqui que eu estou falando a respeito desse tema. O mundo não pensa assim, o mundo não pensa que há vida após a morte. O homem moderno acredita que quando morremos acabamos e pronto. Não existe vida após a morte. Viramos apenas memórias. Memórias. Numa entrevista, perguntaram ao ator do filme Matrix, Keanu Reeves, sobre o que acontece conosco quando morremos. A plateia ficou estática esperando a resposta dele. E ele simplesmente disse, abre aspas, as pessoas que nos amam sentirão a nossa falta. Fecha aspas. E eles aplaudiram efusivamente. Porque é isso que o mundo aplaude. O mundo crê simplesmente que a gente vira memória. Tipo uma bolinha de sabão. Viramos poeira, nada mais existe além da matéria. Apenas voltamos ao pó e serviremos de estrume. É isso que o mundo aplaude. Todavia, não é assim que as Escrituras nos dizem. Elas afirmam que há, sim, vida após a morte. Que os homens seguem vivos, eternidade adentro. Que seus corpos podem estar depositados em um túmulo, mas suas almas estão tão vivas como nunca na eternidade. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Lucas 16. Lucas 16. Verso de número 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse, Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja, nesse texto encontramos a fundamentação mais que plausível do fato de que quando morremos continuamos conscientes em nossa alma, quer seja no céu, quer seja no inferno. Aqui está um homem que era muito rico e morreu. E ele vê Lázaro ao longe no seio de Abraão, ele fala com o pai Abraão, ele ouve o pai Abraão, ele sente sede, ele sente calor, enfim, todos os comandos cerebrais que temos neste corpo, ele exprime naquele lugar de tormento. Ele bota para fora. Ele também manteve a memória, ele lembrou de Lázaro, ele lembrou que tinha 5 irmãos, porque nós temos aqui exatamente, meus irmãos, o fato de que a vida não acaba simplesmente quando fechamos os olhos aqui neste mundo. Por outro lado, nós temos a imagem de Lázaro em um bom lugar, o paraíso de Deus. Ele foi levado pelos anjos. Ali tinha água, tinha frescor, tinha vida em abundância.
Irmãos, creio eu que aqui é onde estava o alento do coração de Jó. Lembra, ele perdeu 10 filhos. Qual era o alento do coração de Jó? Seus filhos eram jovens piedosos, jovens crentes, que assim como a devoção de seu pai, eles também eram devotos a Deus, tementes a Deus. Logo, o coração de Jó descansava no fato de que eles estavam agora no céu, na presença de Deus para todo sempre. Jó não sabia explicar como aquilo aconteceu, mas incontestavelmente, indubitavelmente, sem sombra de variação, ele sabia que eles estavam vivendo agora no céu, com os santos de Deus, e isso é importante. Isso é importante, porque quando nós criamos nossos filhos na presença de Deus, como filhos piedosos, filhos tementes a Deus, nós não tememos perdê-los para a morte. Nós não tememos perdê-lo para a eternidade. Afinal de contas, nós estamos certos, cientes do destino deles. Do destino deles. Do destino de suas almas. Isso é importante, irmãos, porque fala exatamente sobre criação de filhos. Se tão somente os pais se importassem em criar seus filhos mais com piedade, com santidade, com devoção, com temor a Deus, ao invés de criá-los meramente para serem ricos, cheios de conforto e luxo desse mundo, eles ficariam mais tranquilos quando qualquer deles partisse para a eternidade. Eu prefiro mil vezes, que meu filho morra pobre, mas crente, do que rico descrente, do que milionário afastado do Evangelho, do que milionário afastado da cruz de Cristo. Aí eu pergunto, para onde nós estamos enviando nossos filhos na eternidade? Para o céu ou para o inferno? Para onde você está enviando os seus netos na eternidade? Se algum filho seu morrer hoje, você terá a tranquilidade de que ele foi para o céu ou para o inferno? Se algum dos seus pais ou parentes falecer hoje, você tem a certeza de que o encontrará na glória? E quanto a nós, para onde nós mesmos estamos seguindo após a morte? Para o céu ou para o inferno? Jó tinha a convicção de que foi Deus que lhe deu os seus filhos. E agora os tomou. Afinal de contas, era um empréstimo. Lembra? Era um empréstimo. Suas vidas pertenciam realmente a Deus no final das contas. Aqui, meus irmãos, está um grande consolo para os pais crentes, amigos crentes, filhos crentes, irmãos crentes, netos e avós crentes, quando virem alguém que amam partir dessa vida. É saber que eles estão com Cristo e permanecerão com Cristo por toda a eternidade. Se de fato eles eram verdadeiramente nascidos de novo. Quarto lugar. Um quarto ensino que aprendemos sobre a morte é que as notícias tristes devem ser lamentadas de verdade. Não devemos fazer teatro de que está tudo tranquilo e calmo quando não está. O luto precisa ser sentido, ser vivido. Você precisa sentir cada corda da sua alma, dar o tom da tristeza, para que você possa vencê-la. Olha como Jó responde a essa situação, versículo de número 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Observe, o verso nos dá 5 verbos, esse verso vai nos dar 5 verbos para expressar a angústia de Jó. A angústia da alma de Jó. Primeiro, ele se levantou, ele não ficou impassível. Segundo, ele rasgou o manto, o que significa uma profunda tristeza. Terceiro, ele rapou a cabeça, isso simboliza, na antiguidade, perder a glória pessoal. Depois ele prostrou-se em terra, a ideia aqui é que
que ele se jogou na profunda dependência de Deus. E por fim, em quinto lugar, o último verbo, ele adorou a Deus. Ele adorou. Nestas expressões de Jó, nós temos um misto de dor, profunda angústia, e ao mesmo tempo um senso de segurança, de confiança, de estabilidade, de firmeza. Ele não maquiou a sua dor, ele não teatralizou o cinismo, ele sentiu profundamente a morte de seus filhos, bem como a morte de seus bens e seus servos, mas ao mesmo tempo ele estava firme em Deus. Isso nos ensina, irmãos, que diante do luto a gente não deve ter outra reação senão a de chorar o luto profundamente. De chorar que alguém amado está ali agora, sem vida, sem poder expressar mais nada de emoção neste mundo, que não haverá mais abraços, sorrisos, não se compartilhará nesta vida mais nenhum toque. A saudade agora será o grande elo que nos ligará àquele ser amado que está ali sepultado diante de nossos olhos. Diante do túmulo de Lázaro, a Bíblia Sagrada diz que Jesus chorou. Chorou. Quando Estevão foi apedrejado, em Atos capítulo 8, versículo 2, a Bíblia Sagrada diz que alguns homens piedosos o sepultaram e fizeram grande lamentação por ele. Quando Paulo estava se despedindo dos presbíteros de Éfeso, aconteceu exatamente algo parecido. Abra sua Bíblia comigo rapidinho, por favor, em Atos capítulo 20. Atos 20. Verso de número 25 diz assim: E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Verso 36 a 38 agora. Paulo diz. Aliás, Lucas relata: Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e abraçando Paulo o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Chegará o dia em que você não verá nunca mais o rosto do seu filho. Nunca mais o rosto do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, da sua família. E nesse dia você deve lamentar profundamente. A morte, ela é anormal, ainda que dentro de processos normais quando se trata de pecado, mas ela é anormal na criação de Deus. Ela não faz parte da criação original de Deus. Ela veio como justiça divina, como resposta ao pecado da nossa raça. E por isso, a gente sofre as consequências da morte. Então, a mensagem aqui desse quarto ponto é: chore profundamente a dor da morte quando ela chegar. Quando ela bater na sua porta. Lamente profundamente. Sinta profundamente o luto. Mas não pare aí. Não fique aí. Não fique somente no luto. Porque em quinto lugar, nós temos que a reação diante de um crente, diante da morte, não é apenas se entregar ao luto, à dor e à tristeza, mas também é uma reação, e deve ser uma reação de adoração a Deus. Adoração a Deus. Que maturidade, irmãos, isso exige de nós. Que maturidade isso exige de nós. E vocês vão já entender por que é uma questão de maturidade teológica mesmo. Versículos número 20, parte B. Aliás, 21, versículos número 21. Ele recebeu a notícia, ele se levantou, prostrou-se, adorou em terra e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Perceba, Jó vivia super consciente que tudo que ele tinha, nada era propriamente dele. Tudo era por empréstimo. Tudo. Devemos enfatizar isso, que tudo era emprestado por Deus, porque a gente tende a esquecer. A gente acha que tudo é porque a gente é muito forte, porque a gente é muito bonito, porque a gente é muito isso, muito aquilo, muito intelectual, e nada disso. Tudo que nós temos é empréstimo de Deus, absolutamente tudo. Então, na cabeça de Jó, seus bois, jumentas, camelos, filhos, era apenas empréstimo benevolente. Logo, se ele tomasse, por qualquer meio que fosse, ele não estava tomando nada de ninguém, estava apenas requerendo o que era dele por direito. Pensar assim, meus irmãos, é a única coisa que justifica o fato de um pai, mesmo sofrendo com o duro golpe da morte dos filhos, adorar profundamente a Deus, não murmurar, mas adorar, celebrar, dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, o Senhor deu meu pai, o Senhor tomou, o Senhor deu minha mãe, o Senhor tomou, o Senhor deu meu tio, o Senhor o tomou, o Senhor deu meu filho, o Senhor o tomou. Houve outro homem que agiu da mesma maneira que Jó, quando perdeu um filho. Vocês lembram quem foi? Abra sua Bíblia comigo no 2º livro de Samuel, por favor. 2º livro de Samuel, capítulo número 12. Veja comigo, por favor, um pouco desse texto. Versículo 15, parte B, até o versículo 23. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. Lembrem daquele fato: Davi tomou a mulher de Urias, adulterou com ela e ela engravidou. Ele matou Urias, mas a mulher permaneceu com ele e engravidou dele. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Veja quem foi que feriu a criança. O Senhor feriu a criança. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida, puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: o que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer? Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Irmãos, aqui está uma atitude madura e libertadora para o nosso coração. É que diante do fato da morte, nós não podemos trazer de volta aqueles que já foram. Continuar um luto eterno não apenas é perigoso, como mostra que você ainda continua lutando contra Deus, contra os propósitos de Deus, contra a vontade de Deus. Assim como Jó sabia que não podia fazer mais nada, exceto aceitar a vontade final de Deus, aceitar o fato de que Deus sabe perfeitamente o que faz, assim Davi fez da mesma forma. Ou seja, reclamar, murmurar contra Deus, bater na porta do céu esbravejando contra Deus por causa da morte de um filho, do pai, da mãe, seja lá quem quer que seja, é na verdade dizer que Deus não sabe o que faz. Que Deus não sabe o que está fazendo. É tomar Deus por insensato, é cair no pecado de blasfêmia e injúria. Vocês lembram do desafio
que fizeram a época, que disseram que fizeram, nem Deus afunda o Titanic. Isso foi pura blasfêmia. Deus afundou o Titanic e muitos foram para a eternidade naquele dia. Por quê? Porque queriam lutar contra Deus. Não queira lutar contra Deus. Você sempre vai perder. Você sempre vai sair um fracassado. Por isso que Tiago escreveu em sua carta dizendo que tudo quando formos fazer, devemos primeiro dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Porque se Ele não quiser, a gente não vai fazer. Não vai a lugar algum, a gente não viaja, a gente não sai de casa. A gente não tem como driblar a vontade perfeita e soberana de Deus, não dá. Soube de um caso aqui no bairro, de uma família, que logo que surgiu a pandemia, eles se trancaram em casa, só comprando comida, a entrega, certo? De comida, recebendo comida, não saíram para fechar as portas, não saíram para comprar comida, não saíram para nada. Pegaram o Covid todos e morreram todos. Todos. Se não for a vontade de Deus, não é outra coisa. Porque tudo que ocorre neste mundo, até a morte daqueles a quem mais amamos, está debaixo da soberana vontade de Deus. Isso é grande consolo para o meu coração, irmãos. Grande consolo, saber que um dia aqueles que eu amo, se forem antes de mim, irão segundo a vontade de Deus. Era isso que Satanás queria de Jó, que ele murmurasse, reclamasse contra Deus, blasfemasse na face de Deus, por tamanhas perdas num dia só. Já imaginou num dia só perder 10 filhos, todos os filhos? 10 filhos. É isso que o diabo espera que a gente faça quando a gente é provado com a morte de um de nossos parentes mais queridos e amados. Ele quer que a gente murmure, que a gente blasfeme de Deus. No entanto, o exemplo da postura que devemos adotar está aqui. Devemos lamentar? Devemos. Devemos chorar? Devemos sofrer o luto? Devemos. Mas não podemos ficar aí. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi Ele. Preste atenção, eu passo a afirmar que temos muito mais conhecimento hoje para adorar a Deus em meio à morte do que o Jó tinha em seus dias. Nós temos muito mais conhecimento. Temos a revelação bíblica completa sobre o futuro daqueles que morreram em Cristo. Sabemos hoje onde aquele filho crente, aquele pai crente, aquela mãe crente, aquele irmão crente que morreu está na eternidade. Hoje a gente sabe. A gente tem muito mais conhecimento. Logo, um cristão que vive anos e anos e anos e anos depressivo, sem conseguir vencer o luto, na verdade, ele não compreendeu bem o Evangelho. Ele está correndo, inclusive, o risco de viver certa idolatria familiar e não sabe. E não sabe. O que é um cristão? O que é um cristão? Como defini-lo? Um cristão é isso aqui. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 14, por favor. Lucas 14, verso de número 25 a 27. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Um cristão é alguém que lamenta a profunda morte de um parente que foi para a eternidade. Ele chora, dói, ele amarga aquele momento. Mas o seu amor maior não era por aquele parente, e sim por Cristo.
Esse era o conforto dos santos do passado. Eles viviam sob perseguição, viviam com a cabeça a prêmio, viviam cercados pela morte. Todos os dias eles respiravam a morte. Eles eram tomados, por outro lado, de uma convicção de que se morressem, seriam recebidos na eternidade e estariam com o Senhor para sempre. John Owen, meus irmãos, o puritano, o príncipe dos puritanos, enterrou 9 filhos, na infância ainda. Ele enterrou 9, dos 10 filhos que teve, se não me falha a memória, enterrou 9. Só lhe sobrou uma filha, que casou e que 1 mês de casada depois morreu. Filipenses capítulo 1, verso 20 a 23, Paulo disse: estou cercado pelos 2 lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Olha qual era a dúvida de Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se ele vive com Cristo. Se ele morre com Cristo e está com Cristo. Minha ardente expectativa e esperança, diz ele, é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Isso é ser cristão. Aqui está a grandiosa razão que um cristão nascido de novo tem para adorar ao Senhor, mesmo ante a face da assombrosa morte. É que nós temos um lugar para onde a gente vai. Cristo já nos preparou um lugar, quando foi à cruz do Calvário, morrer em nosso lugar, e nos garantiu com Ele a glória eterna. Caro amigo, escute em nome de Deus e das Escrituras, você não é obrigado a morrer e ir para o inferno. Você não é obrigado a morrer e ir para o inferno, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia em Cristo, crie em seus filhos no temor do Senhor, lute pela sua família, lute pela sua casa, por uma família mais santa e piedosa e transformada. Sim, vão chamar você de um pai chato, vão chamar você de uma mãe chata, vão chamar você de um filho chato, só que tudo o que você quer de fato é encaminhar a sua família rumo à eternidade, para você se encontrar com eles na glória, junto à presença do Cordeiro de Deus. Crie sua família, estabeleça sua família, dê ordens para a sua família, para que sejam crentes no Senhor, crentes em Cristo. E saiba, quando eles estiverem na eternidade, junto com Cristo, eles vão agradecer demais a você, os dias em que você botou eles para ler a Bíblia quando eles não queriam, o dia que você pegou eles pelo braço e disse, vamos orar juntos, e eles não queriam. O dia que você disse, vá tomar banho porque hoje você vai para a igreja comigo. E mesmo eles não querendo, quando eles estiverem na eternidade e se encontrarem com você na glória, ele vai dizer, obrigado pai, obrigado mãe, porque a senhora insistiu em que o evangelho entrasse no meu coração e Deus me salvou para a honra e glória do seu nome. O filho que agora experimenta o céu é muito feliz por ter tido um pai e uma mãe crente. A esposa que está no céu agora é muito feliz por ter vivido com um marido crente, um marido que a santificou. O marido que agora está no céu é muito feliz, está muito feliz por ter vivido em um casamento com uma santa mulher de Deus e sabe que vai se encontrar com ela ali na glória. Mesmo que lá a gente não vá ser mais casados, mas nós seremos irmãos. E as alegrias que ainda o pecado nos rouba, mesmo dentro do processo de casamento que nós temos aqui, lá nós teremos alegria plena um com o outro. Ainda que neste mundo a gente olha para o nosso cônjuge e consegue ver nele defeitos, na eternidade a gente não vai mais ver isso. E lá a gente vai celebrar a Deus por todas as virtudes. Jó lamentou profundamente a morte dos seus filhos, mas ele estava de consciência tranquila, que criou seus filhos no temor do Senhor, de que eles estavam na glória, o aguardando para a vida eterna, porque a sua adoração foi sincera e verdadeira. Moisés disse a respeito da adoração de Jó, versículo de número 22, veja comigo. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nossa conclusão, portanto, é simples.
que não se ache murmúrio em nossos lábios, mas adoração. Eu sei que dói. Eu sei que perder um parente dói. Perder filho, perder pais, perder amigos, eu sei que dói. Mas devemos substituir essa dor pela alegria da adoração. Sejamos nós contados entre os Jós da vida, homens que no vale da sombra da morte, ao invés de blasfemar contra Deus, adoram a Deus, deixando o mundo perplexo. O hino 331 do cantor cristão diz assim: temos sombras neste vale que estamos a passar, mas das águas cristalinas já se vê o mar olhar. Eis que o bom pastor segreda, ajudando a prosseguir. Assim sombras neste vale, mas há glória no porvir. No início do Catecismo de Heidelberg, na primeira pergunta, diz assim: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? A resposta do Catecismo é: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou do domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o meu coração. Descanse hoje à noite, com a certeza de que, se você está em Cristo, você está garantido para a vida eterna. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Te louvamos por ela ter chegado até o mais profundo do nosso coração. A dor da morte, Senhor Deus, é uma dor profunda, cortante. É uma dor fria. Mas nós sabemos, Senhor, que não é o fim. Sabemos que não é a morte que tem a última palavra. Não é a morte que tem o último discurso. O ponto final não é a morte quem estabelece. É o Senhor. E diante da Tua face nós te agradecemos, porque o Senhor enviou Teu Filho, nos amando de tal maneira, para que assim, crendo nele, Senhor Deus, nós não pereçamos como os ímpios deste mundo, mas assim, ó Deus, tenhamos a vida eterna em Ti, no Teu Filho. E como santos da Tua casa, possamos nos encontrar na eternidade juntos uns dos outros. Que glorioso dia, Deus, será aquele em que a santa assembleia dos Teus filhos se reunirá na glória diante da Tua presença e estaremos todos juntos diante da Tua face, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, confiantes tão somente no grandioso sacrifício que Tu fizeste por nós naquele Calvário maldito. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por Tua bondade, muito obrigado por Tua benevolência e muito obrigado pela instrução da Tua palavra. Firma, ó Deus, tudo que ouvimos aqui em nosso coração e nos ajuda, Senhor, a colocar em prática quando sofrermos o duro golpe da morte neste mundo. Quando sofrermos esta hora, Senhor, assim como Teu servo sofreu, que possamos, ó Pai, ter a mesma maturidade espiritual, a mesma maturidade teológica para dizer como Teu servo falou: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, todos nós digamos amém.